O modal rodoviário representa cerca de 60% da matriz de transportes do Brasil. Diante desse tópico, você poderia citar algumas das principais rotas do país? Então, existem diversas maneiras de você se cruzar o país por rodovias. Você pode sair da parte sul, chegar à parte sudeste por uma única rodovia, ou você pode parar na parte sudeste e ligar à parte norte, ou ir para o centro-oeste, e etc. As BRs longitudinais que ligam o sul ao nordeste, principalmente, são a BR-101, que passa bem na costa do litoral. Ela é a maior BR que possui no nosso país, com 4.750 quilômetros, boa parte pavimentada. A BR que passa logo à esquerda dela, um pouco mais a oeste, mas ainda na parte leste do país, é a BR-116, que é a BR com a maior extensão pavimentada no nosso país, são 4.500 quilômetros. As duas transportam muitos grãos e um pouco de materiais industrializados, e elas são a principal maneira de você ligar o país do sul ao nordeste. Saindo delas, chegando ao sudeste, na BR-101, na região do Espírito Santo, há um entroncamento com a BR-381, que é a principal rota de logística do sudeste. Ela liga a BR-101 a BR-116 em São Paulo, ou seja, sai do Espírito Santo, chega em São Paulo. Saindo de São Paulo, você pode ir na direção norte, pela BR-364, ou seja, você faz uma ligação do sudeste ao norte. É a principal BR que faz transportes de pecuária, porque ela passa pelo Mato Grosso e tem uma grande extensão. E ainda no centro-oeste, pelo Distrito Federal, você pode pegar a BR-040, que faz a ligação com a parte sudeste do país, saindo do Distrito Federal e chegando ao Rio de Janeiro. Ela faz muito transporte de materiais siderúrgicos. Quanto à segurança do transporte rodoviário, qual é a situação atual do Brasil? A situação do Brasil não é muito boa, pois só nas rodovias federais, nos últimos 10 anos, houve mais de 1,6 milhões de acidentes. Sendo que desses 1,6 milhões, houve 87 mil mortes, pouco mais de 87 mil. E segundo a CNT, isso poderia ser muito evitado se houvesse uma maior infraestrutura, mais sinalizações, um cuidado maior com a parte ambiental, com animais passando na rodovia e esse tipo de coisa. E quais são os tipos de cargas transportadas aqui no Brasil? Então, os principais transportes de carga no nosso país são a frigorífica, que pode ser a carga perecível, como frutas e tal, precisa de um resfriamento, mas não chega a congelar. As cargas congeladas, que elas precisam de uma temperatura de menos 15 a menos 20 graus, como carnes. O transporte de cargas a granel, que são grãos. O transporte de cargas vivas, que são animais, como galinhas e vacas. Eles precisam ter um pouco de estresse na viagem, para não ter muitas perdas. E precisa ter ventilação, esse tipo de coisa. Existem as cargas indivisíveis, que são coisas muito grandes que não tem como particionar, ou seja, tipo vagões de trem, partes de guindastes, esse tipo de coisa. As cargas secas, que são cargas que não são afetadas pelo clima, vamos dizer assim, independente de estar o tempo ali, não vai causar muito dano, ou seja, madeiras, canos, esse tipo de coisa. E as cargas perigosas, que elas são as cargas inflamáveis, explosivas e que causam algum dano se sofrer um tipo de acidente. Para esse tipo de carga, as perigosas, existe até uma regulamentação que a ONU recomenda ao país para ser tomada. Vem pra mais uma jornada, acelera o pé na estrada, vendo as novas desse chão. Vem que através de um poçante é que os ases do volante trazem tudo à nossa mão. Vai pelas curvas dessa vida, dando às vezes a partida, quando ainda é madrugada. Vai, siga em frente, estradeiro, para o progresso brasileiro, acelera pé na estrada. O sistema de transporte por rodovias possui suas vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, ele possui maior disponibilidade, agilidade e flexibilidade, o que o torna mais competitivo para pequenas e médias distâncias. Além disso, ele possui o serviço porta a porta, o que leva a mercadoria diretamente ao consumidor sem necessidade de grandes centrais de recepção de mercadoria.
No entanto, ele possui suas desvantagens. Dentre elas, pode-se ver seu custo operacional muito alto, que o torna não competitivo para longas distâncias, e ainda acima, seu dano muito rápido da infraestrutura. Além disso, ele também é o mais poluente dentre todos os modais. Uma rodovia de pista simples pode custar cerca de R$2 milhões por quilômetro, no caso de acostamentos de 1 metro, até cerca de R$3 milhões por quilômetro no acostamento de 2,5 metros. Uma de pista dupla chega a custar até R$7,7 milhões por quilômetro. Enquanto a conservação da via, ela na pista simples custa R$51 mil por quilômetro por ano, e na pista dupla chega a custar R$93 mil por quilômetro por ano. De motoristas que furam pedágios nas estradas de São Paulo. Esse número mais que dobrou no período de apenas um ano. Eles são principalmente os caminhoneiros, mas tem de tudo. Tem até carro da polícia, olha só. As imagens que você vai ver agora são das câmeras da concessionária que administra a rodovia. Olha só, dá pra gente ver quando um carro preto passa pela cancela eletrônica, ela fica levantada. Aí logo atrás, um caminhoneiro aproveita para passar sem pagar. Existem diversos tipos de pedágios. Dentre eles, o sistema de portagens e o sistema de quilômetros rodados. No Brasil, se predomina o sistema de portagem, que é onde se cobra um valor a cada determinado trecho. Essa tarifa em si é o valor cobrado pela concessionária para se administrar, construir e fazer a manutenção das vias. Aqui na região sul, não exclusivamente, mas temos uma variação muito grande dos valores taxados pelas concessionárias, podendo variar de R$1 até valores próximos a 20. Eu falei. Peguei um artigo ontem muito poderoso, cara. Tipo, 3.000 CP, assim. Cara, o cara é viciado. Silêncio, Sá! Tô tentando escrever alguma coisa aqui. Como vocês sabem, o principal meio de transporte de cargas do Brasil é o rodoviário. Por isso é importante que se crie agências para que possa organizar e manter a segurança de todas as cargas de transportes. Para isso, existe a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela atua na esfera federal e como principal função dela é a implementação de pedágios e a fiscalização de transporte de cargas e passageiros. Essas cargas vão das cargas mais simples até cargas mais perigosas, como inflamáveis e combustíveis, né? Depois temos a DNIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ela também atua na esfera federal, só que ela é mais importante, pois ela abrange mais coisas. Entre esta, a parte de construção, manutenção, gerenciar projeto e fiscalização. Agora, indo para a esfera estadual, tem a DRE, é o Departamento de Estradas e Rodagem. Ela é semelhante aos outros dois, só que atua na esfera estadual. As funções que ela apresenta é de conservação, manutenção, executar projetos e, em alguns casos, como apoio aos municípios. Nossa, esse professor é muito ruim, velho. Ah, essa aula foi Deus. Universitários voltavam para casa. O motorista do caminhão
Altamente ocasionou o esmagamento do condutor dentro da boleia do caminhão. Grave acidente na região metropolitana de Curitiba. Matou 3 pessoas. Uma família morreram num acidente entre um carro Uma batida e um caminhão. frontal entre um ônibus e um caminhão que transportava leite deixou 20 mortos. Sem asfalto. Desde 2013, o governo federal gastou pelo menos 100 milhões de reais nessa rodovia. Dinheiro que escorre a cada chuva. Dias de chuva forte e as estradas ficam intransitáveis. Quem se arrisca fica preso nos atoleiros. Ou pior. Prejuízo grande. Pneu, freno do caminhão. Já foi quanto de prejuízo aí? Uns 2 mil. Mostra o que sobrou da ponte sobre o Rio da Casca, que cedeu há 2 anos. Ela servia aos moradores de comunidades rurais. Entre os municípios de Porto Estrela e Barra do Bugres, a ponte que ficava neste ponto do rio foi levada pelas cheias há 4 anos. O transporte rodoviário no Brasil é o principal sistema logístico do país e conta com cerca de 1,7 milhões de quilômetros de estradas e rodovias nacionais, por onde passam 56% de todas as cargas movimentadas no território nacional. E é a 4ª maior do mundo, porém apenas a 45ª colocada em relação à infraestrutura. E como que está a situação das rodovias brasileiras? Em geral, as qualidades estão muito ruins. A gente pode ver que o número de rodovias pavimentadas no Brasil são 13%. E dessa quantidade, 2/3 precisam de reformas. A gente pode comparar com outros países, por exemplo, da Europa. Países como Alemanha, Suíça, Itália, possuem 100% de suas rodovias pavimentadas. Aí as pessoas acham que isso é porque são países menores, daí isso é mais fácil. Mas a gente pode ver os Estados Unidos, que é o país com maior extensão de rodovias no mundo, ele possui 65% de suas rodovias pavimentadas. Países da Ásia, como a Coreia do Sul, China, Rússia, possuem menos de 20% de suas rodovias não pavimentadas. No Brasil, parte relevante das ligações interurbanas no país, mesmo em algumas regiões de grande demanda, ainda se dão por estradas de terra ou com estado de conservação precário, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, o que resulta em prejuízos para o transporte de cargas, além de resultar em acidentes e mortes. Somente em 2013, foram registrados nas estradas brasileiras 185 mil acidentes e mais 8 mil mortos. Enquanto isso, podemos ver em países como a Alemanha rodovias sem limite de velocidade, devido à sua qualidade com 3 ou 4 faixas por pista, pavimento sem nenhuma irregularidade e barreiras de segurança em toda a sua extensão. E por que os governos têm optado pela concessão das estradas aqui no Brasil quanto à esfera administrativa e quanto à manutenção das estradas? Isso ocorre pelo motivo dos governos quererem cortar o orçamento público. Além disso, a qualidade da rodovia melhora, o nível fica melhor, porém o único problema é que os impostos vão aumentar, os pedágios vão ser mais altos. E quanto a essa diferença que você mencionou, qual a diferença entre as rodovias cuidadas pelo governo e as pela iniciativa privada? As diferenças são enormes. A gente pode ver isso nos 15 mil quilômetros de vias sob concessão, 48% são ótimas, 39% são boas, 12 regulares e apenas 1,1% são ruins. Ou seja, nenhuma foi considerada péssima. Agora a gente pode comparar com as rodovias sob gestão pública, federal ou estadual. Dos 70 mil quilômetros das rodovias, apenas 5,6% são consideradas ótimas, 28% são boas, 34% regulares, 21% são consideradas ruins e as péssimas chegam a 10%. E qual a quantidade de rodovias no Brasil que estão sendo cuidadas pela iniciativa privada? 10,2% da malha rodoviária federal e estadual pavimentada do Brasil estão concedidas a empresas. Comparando com outros países, podemos ver como esse número é muito alto. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem 0,1% da malha sob concessão da iniciativa privada. A Espanha, o percentual é de 0,5%. Na Alemanha, são 2%. E a gente pode ver a China, que é um dos países com maior porcentagem, é apenas 3,6%. Essa diferença ocorre pois, em muitos países, há uma grande resistência da população em aceitar pagar pedágios mais altos para uma empresa privada administrar uma rodovia construída pelo governo. No Brasil, essa concessão foi aceita pelo motivo de viabilizar melhor as rodovias, pois, como a qualidade é muito ruim, a gente precisava disso. Na sua opinião, como é a situação atual das rodovias que a gente viaja? Pode ser do Paraná, do Brasil, no geral? Olha, hoje em dia a situação está bem precária em alguns estados, entendeu? Por exemplo, lá no norte do Brasil, né? As estradas estão bem escassas, assim, às vezes tem rodovia assim que não passa nem caminhão, a gente pode até ver nas reportagens que tem. Aqui no Paraná está até boa,
mas o pedágio aí não tá muito caro, sabe? Sim, sim. Daí a gente fica meio nessa. Ainda bem que eu trabalho na empresa, né? Daí não precisa nada, né? Agora que o senhor tocou no assunto de empresa, né? Como foi a sua carreira no total? Você começou já dirigindo ônibus? Como surgiu, né? Não, eu comecei pelo quartel, né? Eu tirei minha carteira lá no quartel. Aí, nisso eu fui para a carreta, depois eu fui para o transporte coletivo e agora eu estou no transporte coletivo rodoviário de passageiros, né? E na sua opinião, qual dos transportes seria o melhor de se trabalhar? Fichado em empresa, sim, ou trabalhando como autônomo? Olha, o melhor mesmo é fechado em empresa, né? Que tem benefícios, tem vale alimentação, tem INSS, tem FGTS, as coisas tudo, entendeu? O autônomo já, aí você tem que trabalhar direto, não tem folga, não tem férias, não tem nada, entendeu? É diretão mesmo. É pressão na máquina. E como o senhor já citou, eu acredito que quando o senhor trabalhou um pouquinho como autônomo, quando o senhor trabalhou como autônomo, como eram as viagens longas, como o senhor fazia elas, né? Porque aqui na empresa a gente sabe que sempre vão 2 motoristas, tem um sistema. Como era feito quando você trabalhava como autônomo? Quando era autônomo, era só... Tipo, você tinha que entregar a carga. Quanto mais frete você fazia, mais coisa você fazia, mais dinheiro você ganhava, entendeu? E nisso acabava mesmo com a pessoa. Às vezes você deixava tudo na estrada, às vezes o caminhão pegava um pouco, entendeu? E às vezes não sobrava quase nada pra gente mesmo, sabe? Pra gasto pessoal da gente mesmo. Eu não sei se o senhor estava presente na greve dos caminhoneiros, não sei como foi o posicionamento da empresa, mas como é a sua opinião pessoal sobre a greve dos caminhoneiros, né? Como o senhor já comentou, teve um pouquinho de experiência na parte dos autônomos, né? Eu acho que foi uma boa os caminhoneiros fazerem essa greve, entendeu? Tanto para o Brasil, por causa do aumento do combustível que está muito alto, também carta frete, né, que eles estão falando agora também. E foi quando teve a greve dos caminhoneiros, a empresa não parou, ela continuou trabalhando normal, entendeu? Mas tinha vezes aí que era tenebroso, porque aí você não tinha combustível, tudo, né? Por um lado foi ruim pro pessoal, pra gente, pra pessoa, mas pro outro lado eu valorizo a opinião dos caminhoneiros e também apoio os caminhoneiros a fazer greve. E se tivesse de novo, apoiaria de novo. A gente sabe que é bastante sucateado essa parte do transporte autônomo. E tocando nesse assunto, tem uma grande tendência dos governos eles tentarem diluir mais esse transporte rodoviário, né? Migrar mais para o ferroviário ou até mesmo para o hidroviário, né? Colocando trens, colocando navios, até mesmo dentro dos próprios rios, né? Não precisa ser no mar em si. O que você acha? Você acha que se a gente pegasse e transformasse essa indústria do que é o transporte rodoviário e migrar ela para outras partes, você acha que ia ter um problema muito sério de empregos nessa parte do rodoviário? Ia ter uma defasagem aí, né? Mas eu acho que também o transporte rodoviário ele é necessário de qualquer forma, porque se você for colocar aí o negócio do navio, o navio só vai levar até uma parte, mas na área terrestre ali, para levar para os galpão de empresa, essas coisas, entendeu? Vai precisar do transporte rodoviário, entendeu? E vai ter uma grande queda, mas vai ser bom, porque hoje em dia 80% do transporte de carga aí é tudo do rodoviário, né? Então é muita coisa mesmo. E como é o transporte de pessoas, do movimento aqui, mesmo da frota mesmo, da empresa mesmo, como você acha? Você prefere fazer o transporte de pessoas ou de cargas? Olha, é assim, empatado, sabe? Tem coisas boas aqui e tem coisas boas também no rodoviário. O rodoviário é bom
O transporte de cargas é bom por causa que você tem uma independência. Se você quiser parar aqui, quer parar no posto, quer esticar a perna, você pode. Aqui não, entendeu? Aqui você tem que pegar e tocar direto. E outra coisa é que você também está transportando vidas, né? É uma responsabilidade a mais, né? Não que o transporte de cargas não seja uma responsabilidade também, é uma grande responsabilidade, tanto para o meio ambiente como produtos químicos, essas coisas que a gente tem que transportar, como aqui também, né? As pessoas, transportar pessoas, essas coisas, são vidas, né? Perfeito. Agora uma pergunta um pouquinho mais delicada. Já aconteceu algum acidente contigo? Pode ser na parte do autônomo ou até mesmo aqui na empresa? Graças a Deus, não. Sempre com cautela aí, que bom, que bom. E há muito, você acha assim, entre carros, entre ônibus, caminhões, tem muito desrespeito nas rodovias? Ixi, tem bastante. Por causa, o Detran hoje em dia, ele só fala assim pra você, ó, você tá apto para dirigir, então pega e vai, entendeu? Mas a pessoa que pega a carteira, que pega o carro, não sabe o quanto de peso o caminhão tá transportando, entendeu? Não sabe que uma frenagem do caminhão, de um ônibus, é diferente de uma frenagem de um carro, entendeu? Então tem muito desrespeito por causa dos caras, os apressadinhos, sabe? Que quer passar na frente, que quer fazer uma coisa e outra. E isso acaba atrapalhando todo o trânsito. Inclusive essa é uma das principais causas dos próprios. Isso. E você acha que na frota aqui mesmo, tem desrespeito dos passageiros com os motoristas? Tem bastante. Alguns passageiros vêm a falar assim, por exemplo, atrasa por causa durante o trânsito, né? Por causa do trânsito. Aí os passageiros vêm na frente e vêm reclamar, tá demorando, não sei o quê, mas não sabe que lá na frente você pegou um trânsito lascado, pegou uma coisa lascada ali. Mas alguns passageiros ainda vê ao lado da gente, vem, cumprimenta, vem dar bom dia, boa tarde, essas coisas, entendeu? É cortês, mas muitas pessoas ainda têm que melhorar na educação, né? Um grande problema brasileiro, né? Mas é isso, então. Muito obrigado, Sr. Sérgio. Essa foi a nossa entrevista, ok? Um país de estradas esburacadas, onde a demanda por obras de asfaltamento é urgente. O Brasil também é um país onde a multiplicação de pneus velhos, invariavelmente jogados no lugar errado, é um grave problema ambiental. Asfalto ruim, pneus velhos. Talvez a solução para esses dois problemas esteja no uso disseminado de uma tecnologia que transforma pneu usado em asfalto novo de excelente qualidade. Todos os dias, milhares de pneus velhos são reprocessados em usinas de asfalto como essa, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, o problema vira solução. Na produção deste material, a borracha forma teias de aranha com vazios preenchidos de asfalto. O asfalto comum não resiste tanto a trações elevadas. Já o asfalto borracha possui memória e recuperação elástica, aguenta mais. A Avenida Vitor Ferreira do Amaral, em Curitiba, foi uma das primeiras vias municipais do país a receber o novo composto. E tem uma curiosidade: quase todos que passam por aqui nem imaginam que nessa pista lisinha tem um produto que um dia eles jogaram fora. O plástico é um sério problema para o meio ambiente, pois leva de 500 a 1000 anos para se decompor. Além disso, mais de 310 milhões de toneladas de lixo plástico são produzidos anualmente. Outro composto é o asfalto feito de plástico, uma alternativa ecológica flexível que atinge resistências de um pavimento rígido, para locais que necessitam de pavimento de alta resistência, como corredores de ônibus, pontes, aeródromos e estacionamentos de máquinas. Dura 3 vezes mais que o asfalto comum e possibilita a aplicação 70% mais rápida. O processo mais barato com as características mais caras. Agora imagine uma rodovia construída com material tão resistente que precise de pouca manutenção. Uma pista sendo construída com o que há de mais moderno no mundo, usando concreto armado. O concreto comum das rodovias brasileiras, como no Rodoanel, não está suportando as cargas como deveria. Este trecho está tão danificado que está sendo retirado e substituído por asfalto. E olha que, se tratando de Brasil, isso nem é tão ruim. Tem buraqueiras em várias coxas e retalhos rodoviários. Estrada forte, flexível e segura. Com o GeoWeb, você pode recuperar a confiança na estabilidade das vias brasileiras de uma maneira simples. Uma rede de tela de poliéster ou polietileno enchida de terra, cascalho ou areia, a ser colocada na base das estradas ou rodovias. Essa tecnologia possibilita construir em locais antes impossíveis.
distribui o peso mais uniformemente, evita esburacar e joga a necessidade de manutenção para longe. A poeira no ar das estradas representa uma séria ameaça à saúde das pessoas e animais. Se o asfalto ainda não chegou, este líquido cumpre sua função de forma rápida e fácil, inodoro, inofensivo e ecológico, resistente à luz solar e água. Contém a dispersão de particulados do solo. Na missão de descobrir os maiores avanços tecnológicos para produzir os melhores pneus, a multinacional Goodyear desenvolveu um produto com qualidade superior e altamente competitivo. Permanece macio mesmo sob condições climáticas adversas, mais sustentável, econômico e neutro em carbono, pronto para o clima. O poder na soja nas estradas. Em Mato Grosso, o agronegócio explora um novo filão: produzir biodiesel com um óleo que sobra do processo de fabricação do farelo de soja, que é usado na ração animal. Muitos países misturam o biodiesel no óleo. Na Alemanha, essa mistura é de 30% e no Brasil de 10 a 15%. Um aumento dessa proporção significaria a redução de 10 a 15 centavos na bomba e menor impacto ambiental. E-Delivery, caminhão 100% elétrico feito totalmente no Brasil. Nada como um caminhão que não faz barulho, até porque quem mora perto de alguém que liga o caminhão às 5 da manhã sabe que um caminhão silencioso faz toda a diferença. Outro diferencial é um sistema de inteligência artificial, desenvolvido em conjunto com a gigante de computação IBM. 6 motores absorvendo a potência das células de hidrogênio, 0 emissões de gases poluentes. Caminhão trolley truck elétrico com pantógrafo, estrutura como trólebus. Nas rodovias, usa a carga constante dos cabos e, ao sair dela, seu motor elétrico. Os avanços tecnológicos são os motores das mudanças e transformações na sociedade. Seus impactos afetam a economia e os negócios. A inovação é campo fértil para novos produtos, serviços e soluções. Máquinas autônomas, drones, softwares, e não para por aí. A logística integrada, ou melhor dizendo, logística 4.0, a quarta revolução industrial baseada nas inovações tecnológicas. Graças à tecnologia, inúmeros recursos foram criados para manter o conforto e a segurança, e o transporte rodoviário também busca isso. Com a modernização dos softwares, se tornou fácil a criação de aparelhos e aplicativos com a finalidade de proporcionar conforto e segurança nas estradas. Dentre esses recursos pode-se encontrar o sistema de gerenciamento de transporte. Ele é um software que comanda a cadeia de transporte, ou seja, ele agenda horários e conversa com clientes, marca revisões, manutenção e registra toda a documentação relacionada ao automóvel, otimizando o dia a dia. Tecnologia anti-roubo. Graças à grande conectividade da maior parte da tecnologia, não é difícil de aplicar um sistema de rastreamento ao seu veículo. Com esse simples recurso, pode-se acompanhar a localização de uma carga roubada, além das formas de travar o próprio carro à distância. Boné alerta. Dormir no trânsito é um risco que diversos profissionais encontram no seu dia a dia, especialmente aqueles que fazem longas viagens noturnas. Para esse cenário, a Ford desenvolveu o boné alerta. Ele é um dispositivo que dispõe de vários sensores conectados à cabeça do motorista na forma de um boné. Quando ele detecta sinais fortes de cansaço e exaustão, envia sinais sonoros visuais para que o usuário descanse na próxima parada que encontrar. Se a empresa não se sente tão segura apenas com o monitoramento via GPS, ver em tempo real é mais uma melhoria para agregar segurança ao processo logístico, evitando roubos. Drones vigilantes fazem essa função. O futuro das rodovias estará no ar. Talvez só de olhar a sensação não seja a mesma, mas andar em um caminhão deste tamanho sem ninguém sentado no banco de motorista exige, no mínimo, muita confiança na tecnologia. Este é outro 100% brasileiro, desenvolvido na USP. Pequenos motores foram acoplados na barra de direção e nos freios, e um circuito eletrônico no acelerador. Na frente do caminhão, radares e um par de câmeras simulam um olho humano capaz de estimar imagens 3D com profundidade e a forma dos objetos adiante. Antenas GPS de alta precisão no topo da cabine dão a direção. Lente inteligente que, conforme vai fazendo a manobra, vai se ajustando conforme a necessidade do motorista para não perder a visão da carreta e evitar o ponto cego.
Um disco magnético colocado na extremidade da carreta emite sinais para receptores no retrovisor que o acompanham. Gostei do seu caminhão, viu? Filé todo! E agora vamos falar um pouco sobre o modal rodoviário no Brasil com a nossa colega. O que você poderia destacar como principal atrativo do modal rodoviário no sistema multimodal? Bom, antes de falarmos da atuação do modal rodoviário, a gente precisa definir o que é o sistema multimodal, que é a articulação de vários modos de transporte buscando operações mais rápidas e eficazes, usando mais de um tipo de veículo para conduzir a mercadoria desde a origem até o destino final, tendo como responsável uma pessoa jurídica ou o operador de transporte multimodal, e também é regido por um único contrato. O sistema multimodal ele busca otimizar os prazos, reduzir os custos e ter esses custos mais controlados, assim como também uma elevada sustentabilidade ambiental. Agora a gente pode falar das principais atrativos do sistema rodoviário, que seria essa flexibilidade de rotas e do tempo de deslocamento, que outros modos de transporte não têm. Até por isso, a matriz de transportes se encontra bem desequilibrada, com cerca de 60% sendo utilizado pelo modal rodoviário. E o que você acha que poderia ser feito para reequilibrar a matriz de transportes? A solução estrutural só pode vir de ações a longo prazo, que seria a proposta do Plano Nacional de Logística de Transporte. Investir no setor ferroviário e hidroviário, que hoje representam 38% da matriz. Mas o plano é que em 2025 chegue a 61%, que teria um barateamento no transporte do Brasil, justamente por esses modais serem menos onerosos e menos poluentes. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades.